Queridos, vamos iniciar a nossa aula de número 11 da matéria sobre Evangelhos e Atos. Eu tenho certeza que tem sido uma viagem, no melhor sentido da palavra, aprender sobre essas matérias. Jesus, na página 98 do livro, 97, melhor dizendo, capítulo 5, uma análise do ministério em Pérea e arredores e sua última viagem a Jerusalém, o que é que o Senhor ensinou nesse período. E na página 98 tem o lamento de Jesus sobre Jerusalém, descendo no Monte das Oliveiras, do lado direito. Hoje tem uma pequena via ali, aqui do lado esquerdo está o cemitério dos profetas, logo à frente você já tem um vislumbre total da cidade de Jerusalém. E ali tem um ponto, do lado direito, descendo essa pequena viela, essa pequena rua, digamos assim, vindo lá da Baixa Galileia, você vai ter um vislumbre total de Jerusalém. E Jesus, antes de ir para Jerusalém, página 98, viajou pelas aldeias e povoados de Pérea por aproximadamente 3 meses, ensinando que a porta para o reino de Deus era estreita e que poucos conseguiriam passar por ela. Lucas 13, 22 a 30. E naquele mesmo dia, fariseus disseram a Cristo que ele deveria fugir, pois Herodes Antipas, o governador da Pérea, no caso, e da Galileia, queria matá-lo. Tá? Lucas 13, 31. Possivelmente aqueles fariseus que, entre aspas aqui, alertaram Jesus eram agentes a serviço de Herodes. Por isso, o mestre manda uma mensagem a esse governante. É uma mensagem que eu acho muito interessante, Lucas 13 e 32. Ide dizer aquela raposa, eis que eu expulso demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Primeiramente, o Senhor o chama de raposa, expressão judaica que indicava esperteza e sagacidade. E em seguida avisa que ficaria ainda 2 dias expulsando demônios e curando, e que no terceiro dia deixaria sua jurisdição e seguiria para Jerusalém, onde seria sacrificado. Lucas 13, 31 e 32. Naquele momento, Cristo deixa claro que nenhuma autoridade, por mais influente que fosse, conseguiria impedi-lo de cumprir sua missão de ajudar o povo carente daquela região. E ele primeiro iria concluir a sua tarefa e depois seguiria para Jerusalém, onde, segundo a cronologia do Pai, seria sacrificado pelos pecados do mundo. Então Jesus estava, por assim dizer, resoluto, sabendo que tudo ali estava dentro do cronograma e do programa e da estratégia divina. Então Jesus jamais titubeou, não teve medo, vou parar de pregar, porque e os governos da época ali eram governos implacáveis que mandavam matar mesmo. Então Jesus em nenhum momento fugiu da sua responsabilidade nesse ministério dele na Pérea, em nenhum momento teve medo, zero momento, resoluto. Ele mirou Jerusalém, saberia que o altar chamado cruz ali seria colocado, ali ele seria morto, ali ele seria crucificado, ali ele seria sepultado e ali também ele seria ressuscitado, ali ele apareceria por aquele período para dezenas de pessoas, e dali mesmo, Monte das Oliveiras, ele subiria sendo assunto aos céus. Jesus ensina também o emprego correto do dinheiro, tá? Tem a parábola do homem rico e Lázaro, o mendigo, tá certo? Jesus, em Lucas 16, 19 a 31, conta uma história acerca de riquezas e ganância. Alguns alegam não se tratar de uma parábola, é bom frisar isso, mas de um relato verídico. Tá certo? A condição do perdido no inferno e a condição do salvo no seio de Abraão. O seio de Abraão é um hebraísmo, forma poética de retratar o céu. Alguns alegam que não é parábola, visto que é a única, digamos, das suas parábolas que ele usa o nome próprio, o nome de uma pessoa. Muitos encaram dessa maneira. Nesse relato, o Messias conta que um homem rico desprezou um mendigo doente chamado Lázaro, que pedia esmola em frente à sua opulenta mansão. O mendigo, ao morrer, foi levado por anjos ao seio de Abraão, um lugar de descanso e felicidade, mas o homem rico,
por não ter sido piedoso em sua vida, ao morrer foi para o Hades, um lugar de grandes tormentos. E de lá, avistando de longe, Abraão pediu um mínimo de alívio, que Lázaro molhasse a ponta do dedo e amenizasse a sua sede infernal. Aqui, queridos, nós entendemos, pela característica das parábolas de Jesus, se trata de um fato verídico. Mas podemos e devemos dizer, ele está usando de uma linguagem parabólica, porque uma pessoa no inferno não consegue ver quem está salvo no céu. Uma pessoa no inferno não consegue clamar ao pai Abraão, que é uma figura de Deus. Então manda esse cara que está no céu aí me refrescar a língua. Não. Então é uma história verídica da condição de como será o perdido que morre sem Deus e do salvo que morre com Deus. É mediante a vida que tiveram aqui na terra. O que determina aqui se a pessoa vai para o céu ou não vai para o céu não é a sua riqueza ou a sua pobreza. O pobre vai direto para o céu. Não é isso, não. O rico está perdido, vai direto para o inferno. Também não é isso. O que determina aqui é a vida piedosa que a pessoa levou com relação aos seus intercâmbios e a sua relação com o próximo. Então, nesse caso específico, é isso que Jesus está ensinando nesta parábola. Nós temos também na página 100 a cura dos 10 leprosos, e conhecemos a questão de um que volta para agradecer, outro não. Temos um ensinamento sobre a segunda vinda do Filho do Homem. Esse assunto nós não vamos nos aprofundar, porque ele é tratado no campo de escatologia. A última anunciação da sua paixão entenda como morte, e a frase há de ser entregue, Lucas 18:32, é o relato, em grego expressa a permissão divina para esse acontecimento. Quando se diz há de ser entregue, não é que ele vai ser preso deliberadamente, não. Jesus ele deu uma vacilada, prenderam Jesus e agora ele vai ser entregue, vai ser morto e vai ser crucificado. Não, ele quis ser entregue. Jesus ele foi um sacrifício voluntário a Deus. Em nenhum momento, digamos assim, ele se sentiu obrigado a morrer na cruz. E a conversão de Zaqueu é relatada na página 104, vocês conhecem muito bem a história. E um breve resumo aqui. Vemos então a compaixão de Jesus àqueles que moravam da além do Jordão, ou em uma região que até aquele dia não tinha sido privilegiado pela visita dele. Cristo foi aos carentes da Pérea e ministrou as suas necessidades, curou um homem com hidropsia, Lucas 14:4, ensinou-lhes verdades do reino por meio de parábolas, Lucas 14:5-16, e discursos de Jesus são vários, Lucas 16:17, e além disso começou a sua viagem dali de volta para Jerusalém, passando por Samaria e Galileia, Lucas 17:11. E uma questão para reflexão, finalizando esse ponto, o que Jesus demonstrou especificamente ao ministrar ao povo de Pérea e a Zaqueu? Uma pergunta. Será que existem pessoas além do nosso Jordão, como Zaqueu, em nossos dias, que precisam também da compaixão e dos ensinamentos de Jesus? Com certeza que existem, com certeza que tem várias pessoas nessas condições que precisam da água limpa do Evangelho, da água fresca do Evangelho, de porções proféticas e carregadas de compaixão da mensagem única e exclusiva do Evangelho. E na página 105, iniciando a nossa unidade 3, os Evangelhos, os últimos dias de Jesus. Os últimos dias de Jesus, capítulo 1, página 107, o início da batalha final. Bom, os principais sacerdotes e os fariseus já formavam conselho para decidir a morte de Jesus, enquanto ele utilizava seus últimos dias para preparar os apóstolos para que dessem continuidade aos seus ensinamentos após a sua volta ao Pai. Então Jesus ele estava, desculpe o termo, não estava nem aí com relação ao... Será que ele não sabia? Claro que ele sabia. Será que a religião enganou Jesus e ele foi pego de surpresa ali no Getsêmani, por exemplo, quando Judas leva os soldados romanos, quando Jesus dá um beijo nele? Não, Jesus já entendia, já sabia das Escrituras. Tanto é que Jesus diz para o Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem.
E o que havia no coração dos sacerdotes da religião constituída da época, dos presidentes de convenção da época, desculpe o termo aqui, é uma brincadeira, tá? Ele já tinha consciência disso, né? Que o pessoal já estava tramando para prendê-lo e matá-lo. Jesus em Betânia, Jesus nos seus últimos dias antes de sua paixão, embora ciente da luta terrível e angustiante que travaria contra adversários humanos e espirituais que fariam de tudo para derrotá-lo, manteve, impelido por seu infatigável amor pela humanidade, sua caminhada até Jerusalém. Nesse caminho visitou em Betânia seus amigos Lázaro, Maria e Marta. João capítulo 12. Em João 13, pessoal, observe, já é a última ceia. Em João capítulo 13 já é a última ceia de Jesus, tá certo? Então, no capítulo 12 ele está em Betânia, muito próximo até de Jerusalém. João 13 já é a última ceia. João 14 ele vai ensinar, João 15 ensina, João 16 ensina, João 17 ele está orando no Getsêmane. Aquela oração sacerdotal do capítulo 17 já é Jesus no Getsêmane. Ali ele já é preso. Ali já é a quinta-feira à noite, por assim dizer. Existe a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tá? Que é o retrato profético do cumprimento da profecia de Zacarias 9:9. Ele processa, página 109, a segunda purificação do templo. A primeira foi logo depois, vocês se lembram, nós comentamos, logo depois do milagre em Caná de Galileia. Aqui já é a segunda purificação. O desafio dos líderes religiosos à autoridade de Jesus, tá? No dia seguinte ao ato da purificação, Jesus ensinava no templo, quando os sacerdotes e anciãos questionaram: com que autoridade fazia isso? E quem te deu tal autoridade? Né? O Senhor disse que lhes responderia desde que eles respondessem à sua pergunta. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Tá certo. Então, como Jesus é sábio, né? Os caras fazem uma pergunta capciosa e Jesus desfere o mesmo golpe neles, né? E sabemos o que houve. A trama do tributo ao César, quando pegaram a moeda, essa esfinge aqui é de quem? Estão lembrados? Página 110 aqui. A interrogação dos saduceus, Jesus agora interrogado, entre aspas, pelos saduceus, que por não crerem na ressurreição, desafiavam o mestre com uma pergunta sobre o assunto. E disseram a Cristo que havia 7 irmãos. Vocês conhecem a história, né? Daí a mulher disse, cara, vai ser de quem e tal, né? Jesus disse, não, lá na vida eterna, na ressurreição, né? Não tem homem e mulher no sentido marido e mulher e tal. O maior mandamento e a superioridade do Messias, Jesus ensina isto também, está exarado em Mateus 22, 41 e 45, os ais de Jesus contra as autoridades religiosas. Jesus, em Mateus 23, falando à multidão aos seus discípulos, criticou severamente a hipocrisia dos fariseus. E aqui, gente, todos os ais de Jesus foram desferidos contra o arcabouço, por assim dizer, a estratégia e o monumento carcomido da religião da época, né? Lamento de Jesus sobre Jerusalém, está em Mateus 23, 37 e 39. E esse ponto, finalizando, queridos, só frisar aqui. Ao fazer lamento, página 113, Jesus utiliza a expressão quantas vezes, Mateus 23 e 37. Por quê? Para enfatizar o esforço que ele empregou a fim de reunir os judeus debaixo de suas asas, uma metáfora, de seu amor e acolhimento, e a rejeição por parte deles, sem aceitá-lo como protetor e salvador. Então, nenhum judeu da época, nenhum das pessoas que tiveram contato com Jesus da época pode alegar, não, ele não nos deu oportunidade, ele nunca quis nos salvar. Não, mas o texto, Mateus 23 e 37, quantas vezes Jesus tentou fazer isso? Muito bem. Questão para reflexão. Os fariseus, por viverem uma falsa espiritualidade, foram duramente reprovados por Jesus. Baseado nos ensinamentos de Jesus, qual o tipo de espiritualidade que agrada a Deus? Qual será, gente? Vou dar uma dica. Lembra aquilo que Jesus falou para a samaritana, João capítulo 4? A samaritana é o seguinte, Senhor, o certo de adorar é aqui, né? E o judeu diz que é lá, é mais ou menos isso, né? Jesus não é aqui nem lá. Mas a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Uma dica para você: o que é a verdadeira espiritualidade? Levantado nessa questão. É aqueles que adoram em espírito e em verdade.